Oi, tem algo acontecendo e eu acredito que todo mundo tá sentindo isso, né? Não só nesses últimos dias, mas há tempos. Só que esses últimos dias tem uma inquietação diferente, uma sensação de movimento interno, né? Como algo ali tá atravessando, mesmo que ainda não saiba explicar. E eu tô gravando esse vídeo um dia antes, mas quando esse vídeo for pro ar, e na realidade já estamos nessa energia, nesse portal 5-5, né? Amanhã já é 5-5, mas a energia ela já está se movimentando, já tem uns dias. E esse portal, ele não fala apenas sobre mudança, ele é sobre ruptura, sobre início e sobre despertar ao mesmo tempo. O número 5, ele carrega essa energia da liberdade, de quebra de padrão, de movimento que tira você de um lugar onde você já não cabe mais. E quando ele se repete, 5-5, a energia se intensifica. E quando você observa essa data a nível ainda mais sutil, não fala apenas sobre mudança, ela fala de início, ela fala de recomeço, de um ponto onde algo dentro de você precisa nascer de uma forma completamente nova. E não é só isso. Esse portal ativa uma frequência de consciência mais elevada, onde não é mais possível continuar vivendo no automático. É tudo que eu venho falando aqui, né? Cada vez mais que você vai adquirindo consciência, expandindo, é automático você voltar para o seu centro. É natural, né? Então você começa a perceber mais, sentir, questionar, não se encaixa mais em versões antigas de si mesmo. E às vezes isso pode confundir, como eu falei, pode ser desconfortável, né? Porque ao mesmo tempo que existe esse impulso de expansão, existe também uma sensação de que ainda não é tudo. Como se você estivesse perto ali de acessar algo maior, mas ainda não completamente. E é exatamente aí que a maioria se sente perdida, né? Achando que falta alguma coisa, achando que não está pronta, achando que precisa buscar mais, mas não. O que esse portal está revelando não é a falta, é processo. Porque você não acessou tudo ainda. Não porque tem uma limitação, mas porque existe uma moldagem acontecendo. Então, tem algo que ainda não foi nomeado dentro de você, porque não cabe em explicação, não cabe em resposta pronta, não cabe nem naquilo que você já compreendeu sobre si mesmo. Então tem esse movimento silencioso acontecendo, e não é visível aos olhos, mas é totalmente ativo na sua essência. E é por isso que às vezes a gente se sente como se estivesse quase entendendo, quase acessando, quase chegando, mas nunca totalmente. E não é falha, é o processo. O que está sendo construído em você não é raso o suficiente para ser acessado de uma vez. Como eu falei, está sendo moldado, né? E essa moldagem, essa lapidação exige tempo, exige pressão, exige pausas que parecem ausência, mas na verdade é uma reorganização. Então tem uma inteligência maior conduzindo isso. Algo que não acelera só porque você quer entender. Algo que não vai se revelar inteiro só porque você está pronta para sentir. Porque o sentir não é o mesmo que sustentar. E você está sendo preparado para sustentar. Sustentar o prazer sem se perder. Sustentar a expansão sem se fragmentar. Sustentar o sentir sem confundir com falta. Porque por muito tempo o sentir ele esteve ligado à busca, né? Essa tentativa de preencher, essa ideia de que algo precisava ser alcançado fora. Mas agora o sentir ele está sendo reposicionado como presença. E isso muda completamente a maneira como a gente vive. Porque o prazer ele deixa de ser fuga, ele passa a ser expressão. É unificar prazer e espiritualidade e utilizar isso como a expressão da sua alma. Então o prazer não é mais fuga. A fé
ela deixa de ser esperança distante e passa a ser confiança encarnada. Não é algo que você espera acontecer, é algo que você é. A espiritualidade, ela deixa de ser algo que você acessa em momentos e ela passa a ser algo que você se torna. Você é. Eu sou. E a integração, ela não vai acontecer de forma imediata. Ela exige que partes antigas se dissolvam. É por isso que a gente sente, né, esse não acessar tudo. Porque acessar tudo nesse momento seria interromper o seu processo. Seria pular etapas que são fundamentais para que você não apenas toque essa consciência, mas que você habite nela. Então tem um chamado, mas o chamado ele não grita, ele não pressiona, ele não força, ele sussurra. E só é ouvido quando você desacelera o suficiente para se escutar. O chamado ele não aponta para fora, ele não está em pessoas, ele não está em lugares, ele não está em circunstâncias específicas, ele está no seu próprio centro, chamando você para um mergulho que não é físico, mas é existencial. Um mergulho onde você não leva certezas, onde você não leva controle, onde você não leva expectativa, onde você leva apenas presença. E nesse mergulho, você começa a perceber que não precisa acessar tudo, porque tudo já está em você. Mas em camadas que se revelam na medida exata que a sua capacidade é capaz de integrar. Eu já falei isso aqui assim várias vezes. Cada vez mais que eu expando a minha consciência, mais eu percebo projeções, ilusões, etc. Mas eu percebo quando eu ainda estava presa, é sobre isso. E às vezes eu acesso níveis de consciência, eu acesso curas tão profundas que eu falo, meu Deus, a minha consciência de antes nunca entenderia. Minha consciência de um mês atrás não entenderia coisas que eu acesso hoje, entende? É em constante movimento, a gente está em constante evolução. Mas tudo que se revela na medida exata que você consegue integrar, que a sua consciência já está pronta para sustentar. E aí você compreende, o mistério ele não é um bloqueio, o mistério é proteção, o mistério é magia. É proteção para que você não se antecipe ao que ainda precisa amadurecer. É proteção para que o processo aconteça inteiro. É proteção para que quando vier, venha completo. Então você não está sendo impedida, você está sendo formada, você está sendo formado, refinado, ajustado, alinhada com uma versão sua que não busca mais acessar, porque ela simplesmente é. E quando isso se estabiliza, o acesso deixa de ser algo que você procura e se torna algo que flui naturalmente em você, sem esforço, sem dúvida, sem ruptura, só presença. E sustentar a presença não é permanecer em paz o tempo todo, é permanecer em você, é permanecer em si, mesmo quando há dúvida, mesmo quando surge oscilação, mesmo quando tudo é dentro, parece que está movimentando. A presença não é ausência de movimento, é consciência dentro do movimento. É não se abandonar quando essas camadas mais profundas começam a emergir. Porque é aí que muitos recuam. Esses dias eu falei sobre sustentar a presença em meu movimento. Alguém perguntou, acho que eu nem respondi esse comentário. Porque não tem muita resposta. É sustentar a si mesmo sem se abandonar. Então talvez você que não entendeu, se permita a escutar o vídeo novamente. Escutar novamente o conteúdo para integrar ainda mais dentro de você. Sustentar a sua presença, se manter em si, no seu centro, sem se abandonar diante aos movimentos da vida, sendo eles bons ou não tão bons.
Porque a gente tende a sair do nosso centro. Quando não tá bom e quando tá bom. Às vezes quando tá bom é aí que a gente sai mesmo. A gente fica na euforia. Então é permanecer no seu centro independente do movimento externo. Quando a gente começa a perceber que sentir mais também revela mais, às vezes muitas pessoas recuam. Quando eu acessei a consciência e falei, Deus existe, meu Pai, e esse nível de intimidade, eu falei, meu Deus, fugi. Eu fugi porque eu não me senti pronta, eu não me senti capaz, eu me senti tão pequena diante do que eu estava acessando, entende? Mas eu sou escolhida. Tem um motivo que Deus me escolheu, que eu sou a filha dele, que eu sou a menina dos olhos dele, entende? E eu tentei fugir, que eu falei, meu Deus, é muita responsabilidade, eu não quero viver aqui minha vida tridimensional, entendeu? Quero viver um pouquinho. Não quero tanta responsabilidade, não. O meu ego, ele quis fugir, entendeu? Por um bom tempo eu pensava que pra eu ser espiritual, eu tinha que seguir espiritual, eu não podia deixar a minha essência. Eu não podia unificar. Até que a espiritualidade trouxe. Você tem que ser inteira, você tem que ser você, espírito e humano. Para você viver a experiência humana, você tem que integrar. Unificar prazer e espiritualidade. Às vezes a nossa missão espiritual ali não está em só ir ali e falar para o mundo, em entregar, mas em sentir o prazer diante disso. Se alegrar, entende? Muitas vezes a gente tem muito mais que uma missão espiritual. Eu já falei aqui, minha missão espiritual é muito maior do que o meu canal. E eu vou continuar o meu canal. Mas a minha missão espiritual, ela unifica eu me sentir viva, eu me sentir feliz, eu ter prazer. Mais prazer que aqui. Aqui eu aprendi, entende? Eu aprendi. E depois que eu fui aprendendo a ter esse prazer em poder proporcionar em algum nível entendimento, cura, discernimento, direcionamento, e perceber o quanto eu auxilio as pessoas, então eu tenho prazer em auxiliar. Eu tenho prazer em servir a luz. Nem tudo que se revela é confortável no início. Por isso que eu falei, quando eu acessei tamanha consciência, eu queria fugir sim, porque não é confortável. Eu comecei a olhar para coisas que eu pensei que eu nem estava preparada, que eu jamais ia acessar. Eu comecei a curar uma profundidade imensa que eu falei, meu Deus, eu pensei que eu já tinha curado muita coisa, eu não tinha curado era nada. Sentir mais também revela mais. E nem sempre é confortável, mas é necessário. Porque tudo que está sendo moldado não é apenas leveza, é inteireza. E a inteireza, ela inclui tudo. Ela inclui sombra, ela inclui luz, ela inclui certeza, confusão, ela inclui expansão e recolhimento. É o todo. Você não está sendo levada apenas para acessar o alto, mas para sustentar o todo. E isso exige maturidade interna. Você que desperta espiritualmente, está no despertar espiritual, sente o seu chamado. É um processo de maturidade interna, onde você se cura, evolui, integra e exige muita maturidade. Exige não fugir quando o processo se aprofunda, é cansativo sim, mas permanece. Exige não se distrair quando o silêncio chega, às vezes a gente se distrai
mas volta para o centro rapidinho. Exige não tentar acelerar o que precisa se enraizar. É uma semente ali. Eu já falei isso. É uma semente. Plantei a semente, ela precisa germinar, as raízes dela precisam crescer, né? Ela precisa crescer para baixo, cresce para cima. E os frutos dela ali demoram um pouco. Mas aí a gente já planta a sementinha ali, ela nem cresceu as raízes direito, a gente já quer colher fruto. Já está esperando o fruto. Não tenta acelerar o processo que precisa de enraizamento. Você está sendo moldado e lapidado. Tudo que você já viveu, todas as suas experiências, se você não tem, que fugiu a palavra assim, se você não tem essa capacidade de entender que você está sendo guiado espiritualmente ainda, adquire a partir de agora. Procure ter a capacidade de compreender todo o movimento espiritual na sua vida. Porque se você percebe o processo, mesmo que difícil, a espiritualidade ela sempre supre com o necessário. Ela te entrega quando você está realmente enraizado e pronto para sustentar. Tem um ponto que assim, a gente percebe que a gente não está mais buscando resposta, porque você se torna a própria resposta. Você está se tornando a própria resposta. E quando isso acontece, quando você atravessa esse desconforto de não saber, quando a gente para de tentar controlar o tempo do processo e começa a confiar nesse ritmo da transformação, porque aqui o tempo não é cronológico, ele é interno. É o tempo do corpo assimilando, é o tempo da mente reorganizando, é o tempo da alma integrando. E cada um desses tempos precisa ser respeitado. Porque quando a gente tenta acelerar, a gente se fragmenta. Quando você resiste, você bloqueia. Mas quando você permite, você se alinha. E alinhamento não é perfeição, é coerência. É quando o que você sente, o que você pensa e o que você vive começam a caminhar na mesma direção. E alinhamento é coerência entre sentir, pensar e viver. Aí começa a sua manifestação. Aí começa a cocriar a realidade que você deseja. E aí nesse ponto a dúvida ela já não tem mais o mesmo peso, entende? A ausência ali já não gera o mesmo vazio. O silêncio não parece abandono. Porque você não está mais dependendo do externo para se reconhecer. Você se sustenta. E é aí que a transformação se completa. Não quando tudo fora muda, mas quando você não se perde mais dentro. Esse é o verdadeiro acesso. Não é acessar algo fora de você. É não se desconectar mais de quem você é. E quando isso acontece, o prazer ele deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que você emana. Você se torna o próprio prazer em existir. E a espiritualidade ela deixa de ser prática e passa a ser estado. Um estado onde você não precisa provar, explicar, correr atrás. Um estado onde você apenas é. Onde você apenas vive. Com presença, com consciência, com verdade. E isso é o que está sendo construído todo esse tempo. E quando você começa a tocar esse inteiro, você percebe que não existe mais divisão real dentro de você. Aquilo que você chamava de partes é parte espiritual, parte emocional, parte racional, parte física, corpo não sei o que, corpo etéreo, corpo sutil, campo não sei o que. Tudo isso começa a se dissolver em uma única presença consciente. E isso é muito profundo. Porque durante muito tempo a gente aprende a se ver e a viver em fragmentos. Um pedaço do que eu sentia, outro que tentava entender, outro que tentava controlar, outro que tentava fugir. Mas agora não há mais necessidade de separar para lidar. Porque você se torna
esse espaço suficiente para tudo coexistir, sem conflito inteiro. E isso não acontece porque tudo se resolveu no externo, não. Acontece porque você expandiu. E você se expandiu ao ponto de não precisar mais rejeitar o que você sente, nem acelerar o que você vive, nem explicar o que ainda não tem forma. E aí, nesse nível, o autoconhecimento ele deixa de ser busca e ele se torna revelação contínua. Você não precisa mais ir atrás de resposta, você se torna a própria vida. Entende? A própria vida começa a se revelar em você no momento que você está presente nela. Isso muda completamente a relação com o não saber. Porque o não saber, ele deixa de ser desconforto e passa a ser abertura. Abertura viva. Onde tudo pode emergir no tempo certo, no tempo perfeito, sem forçar. Sem antecipar. Sem distorcer. E é aí que esse novo tipo de confiança nasce. A confiança que não é baseada em garantias, mas uma confiança que é baseada em experiência interna. Eu vou repetir. Uma confiança que não é baseada em garantias, mas uma confiança que é baseada em experiência interna. É quando você começa a perceber que você já atravessou muitos processos, já sentiu intensidade de todo tipo, já teve um lugar interno profundo e ainda assim permaneceu. E essa permanência se torna a sua base. Não importa o que vai vir, você não se abandona mais. E quando você não se abandona, não existe mais vazio real. Pode até existir silêncio, pausa, existir um não entendimento ali momentâneo, mas não existe mais essa ausência de si. E é isso que sustenta tudo. Porque é a partir daí que você não vive mais tentando chegar a algum lugar. Você vive a partir de onde já está. Isso não te limita, te ancora. Te ancora em uma verdade que não oscila com circunstâncias, que não depende de resposta externa, que não se desfaz diante do inesperado, que pode acontecer inesperado mesmo você ancorado em você. É uma verdade que ela não precisa ser firmada o tempo todo, porque ela é vivida. E quando você vive isso, tem essa suavidade que surge dentro de você. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de resistir ao fluxo da própria vida. E o fluxo, ele não te leva para longe de você, ele te aprofunda em você. Cada experiência deixa de ser apenas algo que acontece e passa a ser algo que se revela. Vai revelando camadas, revela padrões, revela expansões que você nem sabia que era possível. E aí você percebe que você não está mais tentando se encontrar. Você está se reconhecendo. E reconhecer-se não é um ponto de chegada, é um estado contínuo de consciência, onde você se vê, se sente, se sustenta em qualquer fase, em qualquer profundidade, em qualquer silêncio. E isso é a maturidade da alma se estabilizando em você, sem esforço, sem pressa, sem necessidade de se provar, entende? Apenas sendo. Você apenas é. E ser, apenas ser, você compreende que nunca foi sobre acessar mais. Sempre foi ser capaz de sustentar o que você já é, um ser inteiro. E quando você se reconhece inteiro, você para de tentar se tornar e começa a lembrar, porque no fim não é sobre construir quem você é sobre recordar. Recordar uma essência que nunca deixou de existir, entende? Mas que foi sendo encoberta por camadas de adaptação, de expectativa, de sobrevivência, porque a matéria é sobrevivência. A energia, né? De medo. Então esse voltar para si não é um movimento de criação, é um movimento de revelação.
Você não está se encontrando pela primeira vez, você está se reencontrando. E cada vez mais que você volta para você, você fala, eu sempre soube e eu sabia. eu sabia que era assim, entende? Mas aí lá naquele momento ali que você estava despindo de camadas e camadas e camadas de ego, você jamais ia imaginar que você sabia. No fundo você sentia, porque cada vez mais que você vai voltando para você sempre soube quem você era. Só precisava se lembrar. Então isso muda completamente a maneira que você se olha, porque amar a si mesmo nesse nível não é um esforço, não é uma prática que você faça, eu já falei. Não é algo que a gente tenta ali sustentar todos os dias, é consequência. É consequência de se ver com verdade, é consequência de não se abandonar mais, é consequência de reconhecer que tudo que você buscava já estava em você, esperando ser lembrado. E é por isso que em algum momento a busca ela começa a silenciar. Não porque desistiu, mas porque encontrou. E quando você encontra, não tem mais aquela urgência de chegar em algum lugar. Existe presença. Existe uma paz que não depende de tudo estar perfeito, mas de você estar inteiro em si mesmo. E aí o amor próprio ele deixa de ser conceito e se torna um estado. Um estado onde você não negocia mais quem você é para caber em expectativa. Você permanece em você. E permanecer em si é o ato mais profundo de amor que existe. E por muito tempo, vivemos isso. Principalmente a gente está nessa caminhada, nessa jornada espiritual. Principalmente quem é uma chama gêmea que vive todo esse processo. Mas o autoconhecimento, ele é amplo. É para todo mundo que está despertando espiritualmente, que sabe que dentro de você tem algo muito maior. Porque a gente foi aprendendo ali a sair da gente, né? A gente sair ali para sobreviver, para proteger, para evitar conflito, para manter vínculo. E aí chega um momento, cada vez mais que você vai praticando e voltando e curando, não é mais necessário, porque você pode ficar. Sentir sem fugir, existir sem se adaptar o tempo todo, se expressar sem se fragmentar. Então, nesse lugar, amar a si mesmo não é algo que você faz, é algo que você é. Naturalmente, é um estado de ser. O caminho nunca é sobre se tornar alguém melhor. Foi sobre remover tudo aquilo que te fez esquecer quem você era. E lembrar não é voltar ao passado, é acessar uma verdade que sempre esteve viva dentro de você. E essa verdade ela vai ser acessada, esperando o momento certo que você vai estar pronto para sustentar, inteiro. Então você está sendo moldado, lapidado para acessar essa verdade. E cada vez mais que você vai acessando, não é só você que muda. A realidade ao seu redor responde. É como se abrisse assim, algo ali se abriu. É como se aquilo que estava sendo alinhado no invisível começa ali a se manifestar no visível. Aí vem o inesperado. Tan, 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 tan. O inesperado que surpreende o seu coração. E quando chegar, não vai vir só o que você pediu. Vem do jeito que você se tornou capaz de receber. E isso inclui o que você sonhou em silêncio, o que você desejou e achou que era demais, que nem você acreditou. Você sonhou, mas falou, não, isso é demais. Aquilo que nem você teve coragem de imaginar. Porque a mente humana limitada nem pensou que seria capaz, que teria a possibilidade de existir, de se tornar realidade. Então tudo começa a encontrar você não como prêmio, não. Como correspondência do seu estado interno, da sua integridade, da sua presença sustentada. E aí você entende que não é sobre correr e ir atrás, é sobre se alinhar. Porque quando você se alinha de verdade,
Você não precisa forçar encaixes. Tudo que é seu começa a fluir até você de forma natural, de forma orgânica, de forma quase inevitável. Não é porque algo lá fora decidiu te dar, não, mas porque você entrou em coerência com aquilo que já era seu em essência. E talvez a maior surpresa seja essa, né? Não é que você recebeu mais, é que você finalmente se permitiu viver o que sempre esteve disponível para você. E quando isso acontece, você não vibra só gratidão, você vibra reconhecimento. Reconhecimento de que até os processos mais difíceis estavam te conduzindo exatamente para esse lugar. Onde você não precisa mais provar, buscar, correr, porque você já é. E sendo, a vida ela te responde. Então mesmo que o processo ele esteja difícil, desafiador, confie na sua guiança espiritual. Olhe para toda a sua trajetória. Cada vez mais que você se lembra de quem você é, cada vez mais que você acessa curas que nem imaginou que poderia acessar, que você vive experiências que nunca imaginou que poderia viver, que a espiritualidade ela te mostra, mesmo nos dias difíceis, mesmo no cansaço, mesmo no desconforto, que ela te mostra esse poder do invisível te guiando. É sobre simplesmente ser. Simplesmente ser. E sendo, a vida vem até você, te responde. Agora feche os seus olhos, inspira profundamente pelo nariz. Solta. Mais uma vez. Inspira. E solta. Mais uma vez, inspira. Existe um chamado, e não é para fora, é para dentro. Hoje você está sendo chamada, você está sendo chamado para mergulhar. Não é chamado para entender. Você está sendo chamado para mergulhar. E nesse mergulho, existe um ponto onde a mente ela não te acompanha mais, onde o controle não entra e onde a lógica não sustenta. E é exatamente aí que começa a verdade. Imagine-se entrando em um rio, água calma, em um rio, uma lagoa. E mergulhe. Não se preocupe em voltar à superfície não, que não é literalmente, né? É uma visualização. Então permita-se mergulhar dentro de você. Mergulhe. Desça o mais fundo que você já se permitiu ir. Pode dar vontade de subir? Pode dar vontade de subir, porque você nunca foi tão fundo assim. Mas sem pressa e sem resistência. E se em algum momento parecer que você vai se afogar, ficar sem ar, confia. Que isso não é morte, é dissolução. É dissolução de controle, de máscara, de tudo aquilo que te afastava de quem você é. Você não está se perdendo, então mergulhe. Visualize-se. Continue mais fundo, até você, onde você nunca imaginou chegar. Você nem enxerga a superfície. E continue mergulhando. E ali no silêncio mais profundo do seu ser tem algo te esperando. É como se fosse um cristal brilhando, vivo, pulsando energia. A energia dele pulsa.
Ele se parece com a ametista, e não por acaso. A ametista ela carrega a frequência de transmutação. Ela transforma, eleva, purifica, ela pega o que é denso e devolve em consciência. Então aproxime e toque esse cristal. No momento que você toca, sinta tudo aquilo que você está pronta para liberar sem pensar, sinta. Tudo aquilo começa a se desprender. Versões que não te representam mais, controle, apego, história, medo. Deixa aí, sem esforço, sem resistência. A água leva, o cristal transmuta. E você renasce mais leve, mais inteira, mais presente. Segura esse cristal. Traga ele para o seu coração. Integra, porque não é algo que está fora de você, é você. Sua consciência, sua essência, sua verdade. E nesse momento, um novo início se abre. Não porque você decidiu começar algo, mas porque você permitiu soltar, permitiu mergulhar. E tudo aquilo que impedia o novo de chegar foi solto, foi liberado. Inspira. Você está acessando quem você sempre foi. O cristal ele se integra ao seu coração. Sem esforço, naturalmente. Quando você integra, você se ilumina. E algo vai te puxando suavemente para cima e você começa a subir devagar. Quem está sentindo desconforto é porque tem o que precisa ser liberado. Atravessando as camadas que antes pareciam densas e agora não tem mais o mesmo peso porque você soltou. E quanto mais você sobe, mais leve você sente, até que você atravessa a superfície, mas não para ali, você continua subindo. Como se seu corpo já não estivesse preso à gravidade, você flutua. Você sobe além do que os seus olhos veem e além do que a mente entende. E entra em dimensão de luz. Silenciosa, viva e presente. Sinta. Uma sensação de reconhecimento, como se você já estivesse ali antes, como se fosse casa, então uma presença não externa, mas ao mesmo tempo maior do que você. Você não consegue ver. A luz, ela é muito forte. Você apenas sente. Fique de olhos fechados e sinta. Essa consciência te envolve, te sustenta, te reconhece. Você entende que não chegou ali por acaso. Você foi preparado, moldado e atravessado para sustentar esse encontro. É o Deus vivo, todo-poderoso. Você foi moldado, moldada para sustentar esse encontro. E nesse momento acontece uma coroação, não como um ego, não como um título, mas como um reconhecimento de essência. Você é lembrado de quem você é, não pelo que você fez, não pelo que você conquistou, mas pelo que você se tornou capaz de sustentar. Quando você recebe essa coroação,
Uma energia desce sobre você como luz, como presença, como verdade. 1, 1, 1. 5, 5, 5. 3639. Isso ativa algo dentro de você que não se perde mais. Uma consciência estável, uma fé que não oscila e uma presença que não se abandona mais. E nesse estado você não pede, você não busca, você apenas recebe, porque você está alinhado, você está inteiro. E nesse espaço, tudo aquilo que é verdadeiramente para você começa a ser acrescentado apenas por correspondência. Sinta. Agora você vai voltando para a Terra e permita que essa energia desça com você, integre no seu corpo, na sua vida, no seu agora. Você não acessou algo distante, você acessou um estado que agora vive em você. E você pode voltar quantas vezes for necessário, porque o caminho ele já está aberto e você sabe como chegar. Imagine-se voltando para a Terra onde você está, no seu corpo mesmo. E integre. Assim é. Está feito. Está feito. Está feito. Gratidão. Deus é perfeito. Incrível. Criador do céu e da terra. Sinta e reconheça. Gratidão.